Meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pastor Carlos Alvarenga, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Falo aqui da cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais. Nosso pastor presidente é o pastor Antônio Almeida, a quem envio as minhas saudações. O objetivo deste vídeo, essa videoaula, é comentar as lições bíblicas da editora Betel. No caso, nós vamos comentar aqui a lição de jovens, a revista Conectar Mais. Neste primeiro trimestre do ano de 2022, nós estamos estudando as cartas pastorais. As cartas pastorais foram cartas que o apóstolo Paulo escreveu a seus filhos na fé que pastoreavam igrejas, no caso Timóteo e Tito. As cartas pastorais, como você bem sabe, 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta a Tito. Hoje nós vamos ministrar a lição de número 3, o contexto das cartas pastorais. Antes, vamos proferir uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, bom Senhor é poder dirigir-se ao Senhor, louvá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo. Senhor, obrigado pela tecnologia, obrigado por esse recurso que nos permite transmitir a Tua palavra e a mesma chegar longe, chegar a lugares que nós, pessoalmente, presencialmente, não podemos estar. Senhor, que esta aula sirva de edificação, agregue conhecimento aos irmãos e que possa ser um direcionamento para que eles preparem as suas aulas de EBD. E também, ó Deus, todos aqueles que forem impactados por essa aula possam transmiti-la aos seus alunos, que também sejam eles impactados pelo poder da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos agora para a lição de número 3, o contexto das cartas pastorais. Lição 3, o contexto das cartas pastorais, e o nosso versículo, Tito, capítulo 1, verso 10. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Nosso texto de referência, 1 Timóteo 4, 1 ao 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Verdade aplicada. O contexto das cartas pastorais revela que cada época tem seus desafios e precisamos vencê-los pela palavra de Deus. Então, a igreja está na Terra aí há aproximadamente 2000 anos e cada tempo, cada período que a igreja esteve na Terra, ela enfrentou desafios, ela teve os seus dilemas, problemas da sua própria época. Isso aconteceu no passado, isso acontece hoje, né? Quantos e quantos problemas a igreja atual não enfrenta? Então, esses desafios precisam ser enfrentados pela palavra de Deus. Palavra essa que não muda, palavra essa que é eterna, e palavra essa que é a bússola que direciona a igreja na busca de solução para os seus desafios. Ao olharmos para o livro de Atos dos Apóstolos, nos encantamos e nos empolgamos com a igreja primitiva. Uma igreja que é o sonho de todo cristão, né? Nós almejamos ter uma igreja naqueles moldes. Era uma igreja avivada, uma igreja que tinha comunhão, era uma igreja que crescia. Mas essa é a parte bonita da história. Como você sabe, toda história é como uma moeda, ela tem dois lados. E existe o lado dos problemas, das perseguições,
dos falsos mestres, dos falsos irmãos, dos falsos ensinos e muitas outras questões. Então, a igreja ela não está isenta de problemas. E as cartas pastorais são escritas para ensinar os pastores a lidarem com esses problemas. Paulo os ensina a lidar com os problemas e também os encoraja a perseverar na sã doutrina. Não podemos abrir mão da palavra de Deus. Sã doutrina. Talvez o mais importante trabalho do pastor seja defender o rebanho dos lobos vorazes. Primeiro problema, o problema do falso evangelho. Uma das estratégias de Satanás é lançar dúvida no coração das pessoas, assim como fez no jardim do Éden com Adão e Eva. Satanás trabalha com dúvidas, com nuances, com tons de cinza. É interessante que Deus disse a Adão e a Eva, note bem, vocês poderão comer de todas as árvores do jardim, menos de uma. Foi o que Deus disse, né? Vocês podem comer de todas as árvores, menos de uma. E aí Satanás vem e distorce. E aí ele faz de Deus um ser egoísta, porque ele diz assim, vocês não podem comer de todas as árvores do jardim. Então, ele lança uma dúvida na cabeça de Eva. Vocês não podem comer de todas as árvores, porque Deus é egoísta. Então, Satanás trabalha com a dúvida. Mas já Deus trabalha com a verdade. Ele próprio é a verdade. No período apostólico não foi diferente. Através do pseudo-evangelho, pseudo quer dizer falso, eram disseminados inverdades causando danos espirituais a muitos. Na carta aos Gálatas, Paulo usa a expressão outro evangelho. Não existe outro evangelho, só existe o evangelho de Cristo. Esse outro aqui é um evangelho de uma essência diferente. O outro evangelho tira a exclusividade de Cristo. Não é apenas Cristo, mas é Cristo mais Moisés, é Cristo mais a lei, é Cristo mais o sábado, é Cristo mais a circuncisão, é Cristo mais as festas, é Cristo mais as comidas. Então, esse outro evangelho é um evangelho que põe Cristo de lado. O cuidado com os falsos mestres. Paulo, já pressentindo que seu ministério estava chegando ao fim e que ele estava fazendo uma viagem para Jerusalém e que não voltaria a rever os irmãos de várias igrejas, Paulo manda chamar os bispos de Éfeso e lhes faz um discurso. Algumas das palavras de Paulo estão registradas aqui, capítulo 20, versos 28 a 31 de Atos dos Apóstolos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então Paulo está prevendo que falsos mestres, lobos cruéis, irão se infiltrar na igreja. E esse fato aconteceu. Éfeso era o local onde Timóteo pastoreava. Paulo chega a dizer que alguns querem ser doutores da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem mesmo o que afirmam. 1 Timóteo 1,7. Querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. 2 Timóteo 2, 17 e 18. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Um ensino distorcido naquela época. Himeneu era um falso mestre. 1 Timóteo 1,20.
E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 2 Timóteo 3, 8, 9. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, Janes e Jambres eram os magos de Faraó, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Já para Tito, Paulo salienta que alguns, por torpe ganância, ensinam o que não convém. Tito 1,11. Aos quais convém tapar a boca, calar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Infelizmente, alguns dos dias de hoje, a exemplo da época primitiva, utilizam-se do saber, do diploma e da notoriedade para ensinarem distorções da palavra, visando principalmente vantagens financeiras. Paulo advertiu: farão negócios de vós. É imprescindível que tomemos cuidado com tais pessoas, pois, na maioria das vezes, eles têm uma oratória boa, são apresentáveis, mas no fundo são oportunistas, sem compromisso com a Bíblia, nem tampouco com a verdade. É o velho problema que a igreja tem: carisma e caráter. A gente prefere aquela pessoa eloquente, elegante, bonita, que fala alto, que ora mais alto, fala mais língua estranha, do que a pessoa de caráter, por ser humilde, por ser mais calada, por ser mais quieta. Nós valorizamos o carisma e desprezamos o caráter, e temos tido grande prejuízo por causa disso. Palavras do Senhor Jesus, registradas por Mateus, capítulo 7, verso 15 a 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 6, nós temos a descrição dos falsos mestres. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Estamos vivendo tempos trabalhosos, irmãos, tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha aqui a questão do carisma, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados. Algumas versões trazem a palavra mulherzinhas, levadas de várias concupiscências. É interessante que o falso mestre, geralmente, ele se dá bem com o falso crente, né? Um merece o outro. E Paulo está dizendo isso aqui. Mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. E aí Paulo vai dizer a Timóteo, 1 Timóteo 4,16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti, mesmo como aos que te ouvem. Os apóstolos eram inspirados pelo Espírito Santo, os falsos mestres pelos demônios. A sutileza do falso evangelho. Uma das maiores armadilhas de Satanás é distorcer a verdade da palavra de Deus.
No contexto das cartas pastorais, é perceptível um considerável número de pessoas que naufragaram na fé por enveredar pelo caminho das inverdades. Os falsos mestres nunca apresentam uma mentira completa, mas sim uma meia verdade. Ele prega 44 minutos a palavra de Deus, de forma ortodoxa, e você ouve aquilo de forma atenta, mas aí no minuto 44 ele lança a mentira, e aí você é enganado. Um dos conselhos de Paulo aos seus filhos e pastores é tomar cuidado com fábulas, genealogias e falácias. Infelizmente, essa tendência ocorre em nossos dias e vem camuflada em seminários teológicos, né? E a gente teve, por exemplo, trazendo um grande prejuízo aí à igreja, a famigerada teologia da prosperidade, que frustrou muita gente, achando que crente pode mandar em Deus, crente vive acima de qualquer problema, de qualquer adversidade. Essa teologia frustrou a muita gente. Tem muita gente desviado dos caminhos do Senhor por causa dela. E a terrível teologia liberal, aquela que desconstrói a ortodoxia bíblica, aquela que não acredita na inerrância da palavra de Deus, na sua inspiração plenária, não acredita, por exemplo, no nascimento original de Jesus. Ela vê a Bíblia apenas como um livro antigo, cheio de mitos e fábulas. E quais eram os problemas de ordem doutrinária? As igrejas enfrentavam muitos problemas, né? Conceitos pagãos, filosóficos e até mesmo os judaizantes, que perpetravam na igreja, trazendo sérios problemas. Nas igrejas como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Outros traziam o legalismo judaico, aliado ao gnosticismo. E é lamentável que hoje haja os que defendam a banalização da graça de Deus, para, em nome dela, viverem em licenciosidade. É a graça barata, né? Eu posso pecar e pecar, porque Deus vai me perdoar. Grande engano. Essas pessoas olham apenas para um atributo de Deus, o amor, e se esquecem de outro, que é a justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. A gente gosta às vezes de falar, né, do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E a gente se esquece que houve o Deus de Noé, o Deus que mandou o dilúvio sobre a face da terra. A gente se esquece de falar do Deus de Acã. Acã pecou e o seu pecado não ficou impune. Morreu apedrejado juntamente com a sua família. O Deus de Coré, Datã e Abirão, que se levantaram contra Moisés, e a terra se abriu e engoliu eles vivos. Deus é amor, mas Deus é justiça. Então não abuse da graça de Deus. E há também aqueles que trazem o judaísmo para a liturgia cristã. Gente usando kippá, gente usando talit, gente usando menorá dentro da igreja, gente tocando chofar na igreja. Irmãos, somos cristãos e não judeus. São duas coisas que não se misturam: judaísmo e cristianismo. Judeu não gosta de cristão, judeu não gosta de Cristo. A igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer aos ensinos do Novo Testamento e não aos ensinos de Moisés. O diabo nunca vai se apresentar como diabo. Ele não se ofende quando duvidam da sua existência. Heresias e seus perigos. A expressão heresia é derivada do termo grego aireses. De acordo com o dicionário Strong, significa dissensões originadas da diversidade de opiniões e objetivos. Portanto, uma heresia é algo que apresenta desvios
e se opõe frontalmente aos dogmas estabelecidos pela igreja. A heresia, ela vai contra a palavra de Deus. A heresia é uma semente que Satanás tenta lançar no seio da igreja para atrapalhar o seu avanço. O gnosticismo e seus males. No primeiro século da era cristã, o gnosticismo ele foi desenvolvido, ali às margens do cristianismo, e se caracterizava pelo sincretismo. Ele combinava misticismo, várias religiões, especulações filosóficas. E o o gnosticismo acreditava que você só chegava à salvação por meio do conhecimento. E esse conhecimento era para poucos. Por diversas vezes, Paulo adverte Timóteo e Tito a tomarem cuidado com fábulas e discussões, cujo objetivo não era trazer entendimento, e sim dúvidas e discórdias. O intuito é sempre semear dúvida. Então tem gente que discute assuntos de nenhuma importância, de nenhuma relevância, mas no final traz um grande prejuízo para a igreja. Que venhamos combater tais ensinamentos com a palavra de Deus. O remédio mais poderoso que temos é a palavra. Paulo chega a dizer que a palavra é fiel e digna de toda aceitação. 1 Timóteo 4,9. A teologia dos judaizantes. É perceptível a atuação dos judaizantes querendo implantar suas práticas no seio da igreja. A grosso modo, os judaizantes eram pessoas que queriam colocar no evangelho algumas exigências judaicas. Muitas vezes eles são citados como os da circuncisão. Os judaizantes eles queriam Cristo, mas não queriam deixar Moisés. Então era Cristo mais Moisés, Cristo mais a lei, Cristo mais a circuncisão, Cristo mais as festas, Cristo mais a dieta judaica, o kashrut. Então, para os judaizantes, Cristo não era exclusivo. Ele era um acessório, um adendo. E nós sabemos que Cristo é único. Em nossos dias, vemos vários elementos judaicos no culto cristão. Isso é inadmissível, irmãos. Inadmissível. Assim como Paulo combateu tenazmente tais práticas, urge extirpá-las de nosso meio. Primando pelo testemunho. Jesus havia dito que pelos frutos é que se conhece a árvore. No cristianismo, os cristãos precisam mostrar suas boas obras para que Deus seja glorificado. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Efésios 2,10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Paulo conclama a Timóteo e a Tito adotarem uma conduta digna de cristãos diante de um ambiente hostil. Ser exemplo dos fiéis é o que Paulo está pedindo a Timóteo. Exemplo é tornar-se referência, algo a ser imitado, copiado. Como líder espiritual, a conduta de Timóteo devia inspirar sua membresia, obtendo assim o respeito dos santos e da comunidade como autêntico homem de Deus. Sabemos que o testemunho fala mais alto do que qualquer palavra, mormente no ambiente hostil em que vivemos. Um exemplo é Daniel, personagem do Antigo Testamento, o profeta Daniel, que viveu na Babilônia. Os inimigos de Daniel não conseguiram achar nenhum argumento para o acusar diante do rei. Tiveram que usar a fé de Daniel para incriminá-lo. Então, a maneira como vivemos mostra para as pessoas a veracidade daquilo que cremos, pregamos e defendemos. Nós somos a única Bíblia que os incrédulos leem. Que leitura eles estão fazendo de nós? Tito deve ser exemplo em tudo. Paulo, ao aconselhar Tito sobre sua conduta, ressalta como é importante que sejamos exemplo nas boas obras e que na doutrina mostremos incorrupção e sinceridade. Além disso, pediu a ele que sua linguagem fosse sã e irrepreensível, para que o adversário não tivesse nada contra a sua vida. Nós precisamos viver de uma forma em que o diabo não tenha do que nos acusar,
os homens não tenham do que nos acusar. Que nós possamos ser como Jó, que alcancemos testemunho do Senhor. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Tito 2, 7 e 8. A todo tempo, nossa vida está sendo monitorada, examinada pelo mundo e pelos insubmissos. Os cretenses eram os moradores de Creta, que era a ilha onde Tito pastoreava. Eram conhecidos por serem mentirosos, por isso a fala do líder deveria ser ilibada. Que Deus nos dê graça para que sejamos luz em densas trevas e façamos a diferença no mundo sem valores, o qual ama mais a criatura do que o Criador. Conclusão. Os desafios enfrentados por Timóteo e Tito mostram quanto precisamos estar alicerçados na palavra e sensíveis à voz do Espírito Santo para vencermos. Paulo, Tito, Timóteo, a igreja primitiva, a igreja do passado, teve seus desafios e eles venceram pela palavra e pelo Espírito Santo. Nós hoje temos os nossos desafios, os nossos dilemas, as nossas questões e nós vamos vencer usando a mesma estratégia. Que estratégia é essa? A palavra e o Espírito Santo. Amém? Chegamos ao final de nossa aula. Agradeço a você pela sua atenção. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe o link aí dessa aula, abençoe outras pessoas. Essa videoaula é aí uma promoção, ela é proporcionada pelo nosso canal, o canal EBD Mestres. O nosso lema é aprendendo para ensinar. Que Deus te guarde e te abençoe. Até a nossa próxima aula.